Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais uma pré-aula da revista de juvenis, lição de número 5, a ser estudada no próximo domingo, nas escolas bíblicas dominicais das Igrejas Assembleias de Deus, nesse Brasilzão de nosso Deus. Eu sou o pastor Jarber, professor da Escola Bíblica Dominical, e semanalmente estou aqui no YouTube trazendo conteúdo da lição de juvenis e da lição de adolescentes. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva por gentileza, não te custa nada, nem mesmo tempo. Além de se inscrever, eu peço a você que deixe seu comentário, seu emoji, porque isso nos ajuda a crescer. E o YouTube entende que você gosta do vídeo, o vídeo é relevante e também divulga para outras pessoas. Quero celebrar a Deus por sua vida, que me permite ser bênção no teu ministério, na tua docência, no teu magistério cristão, nesse processo de ensino-aprendizagem, razão pela qual estamos aqui semanalmente, sendo bênçãos na vida de muitos professores e de muitos alunos. Quero que você também me apresente a sua igreja, a sua congregação, compartilhando esse vídeo com os seus jovens, com a sua mocidade, com os seus adolescentes, com os pais dos seus alunos. Envie esse vídeo no grupo da sua igreja, no grupo de amigos, e nos permita alcançar corações, uma vez que cada aula é uma ministração, é uma doutrina, é um ensino. São conteúdos que edificam não somente a faixa etária a que a revista é destinada, mas essas lições são relevantes para todos os cristãos. Pois bem, meus caros, nós vamos estudar, com o favor de Deus, no próximo domingo, a lição de número 5. Nesse próximo domingo, nós vamos estudar a lição de número 5, cujo assunto é o amor ao próximo. Nós tivemos uma lição em que foi pontuado a ideia da prática do amor verticalmente e horizontalmente. E nós já estudamos sobre amar a Deus acima de todas as coisas, amar como a ti mesmo, o amor para conosco, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto pessoa individual. E na lição de hoje nós vamos nos ater, eu acredito que a faceta mais difícil da prática do amor, que é amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo. E essa lição traz como texto áureo João 15, versículo de número 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Principalmente nesse mundo de relativismo, onde valores, princípios são comprometidos, nesse mundo em que cada um quer manifestar a sua opinião e deseja que sua opinião seja aceita, a prática de amor ao próximo, a prática de amor àquele que às vezes é nosso inimigo e nós somos orientados a amá-los, essa prática do amor horizontal, ela se torna mais complicada na prática. A verdade é que nós precisamos da ajuda do céu para podermos amar aqueles que não merecem ser amados. Não é um amor conveniente e já temos aprendido sobre os vários tipos de amor. E o amor sentimento, o amor atitude deve estar bitolado, deve estar subordinado aos padrões do amor divino, que é o amor ágape. Gostaria de chamar a sua atenção também para a leitura bíblica em classe. Professor, não ignore a leitura bíblica em classe. Como parte do tempo em sala de aula, não considere a leitura bíblica em classe como perda de tempo. Não faça isso. Se tem uma coisa que precisa ser lido, é o texto da leitura bíblica em classe. Você pode ignorar a leitura de um ponto, de 2 pontos, apresentando apenas aquilo que é essencial em cada um, mas eu oriento você a não abrir mão da leitura bíblica em classe, porque isso estimula também a memória e isso permite que o aluno tenha acesso ao texto bíblico. Vai que os teus alunos só estão lendo o texto bíblico durante a semana aqui, agora, em sala de aula. E esse texto bíblico está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 ao versículo de número 24, onde João é muito enfático e com palavras duras, ao ponto de dizer que se nós não amamos, Deus não está em nós. Se nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, nós também amamos outras pessoas. Se nós dizemos que andamos com Deus e não amamos o nosso irmão, nós estamos pecando, nós estamos mentindo e a verdade não está em nós. E nesse texto bíblico nós percebemos
Como é possível amar o semelhante? Se nós olharmos o versículo 12, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Como é que nós devemos amar? Não odiando. Isso é interessante, porque o nosso coração ele não é tão benigno, ele é maligno. Ele precisa da ação do céu para não agir com malignidade. Nós desejamos o mal, nós desejamos que uma pessoa sofra acidente, leve um tombo. Nós, às vezes, nos alegramos quando alguém quebra a cara e ousamos até dizer, eu achei que foi pouco. Bem feito, bem empregado. É esse o nosso coraçãozinho, essa é a nossa natureza, precisa ser controlada. O Caim odiou seu irmão pelo simples fato do seu irmão ser justo, é isso que o texto diz, porque o seu irmão era justo e as obras dele eram más. Então, Caim odiou o seu irmão. Nós amamos alguém não odiando. Nós podemos não estar próximo, perto, como diz o baixadeiro aqui no Maranhão, chalerando, bajulando, mas em só não odiar já é um passo muito bom. Nós olhamos o versículo de número 14 e aprendemos a amar não aborrecendo. Versículo 14 diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, e quem não ama seu irmão permanece na morte, e qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Que palavra dura! Aquele que aborrece, que causa injúria, aquele que é motivo de irritação, está matando as pessoas, não fisicamente, literalmente, mas destrói pessoas. Existem pessoas que são boas, mas são destruídas, são desconfiguradas pela convivência com alguém que a aborrece. Essa pessoa deixa de ser paciente para ser impaciente, deixa de ser tolerante para ser intolerante, deixa de ser uma pessoa agradável para ser uma pessoa aborrecida, vingativa. Quantas pessoas não mudaram o tratamento com outras pessoas por causa de uma forma que ela foi tratada? E João está dizendo isso aqui. Se nós aborrecemos o nosso irmão, nós estamos matando ele, destruindo ele. Nós estamos desconfigurando ele. Então, gente, a leitura bíblica em classe é indispensável. Pergunte para o seu aluno o que ele aprendeu dessa lição. O que ele extrai desse texto para a vida dele? São perguntas que merecem ser feitas ao texto para que também o aluno tenha esse contato com a Bíblia Sagrada. Professor, você deverá nessa aula expor o segundo mandamento, expor, pregar, ministrar. As nossas lições, elas são sermões, ora textuais, ora expositivos. E o primeiro ponto é a exposição do segundo maior mandamento. Depois você vai ter que falar da importância da empatia e do altruísmo, que é o exercício da compaixão, da misericórdia, se compadecer, se colocar no lugar de alguém e explicar as diferentes formas de amar alguém. Nós chegamos ao primeiro ponto, a lição ela tem 4 pontos, cada ponto com 2 tópicos. O primeiro ponto é o segundo maior mandamento. Segundo ponto, a importância de amar o próximo. Terceiro ponto, nós encontramos amar é ser empático e altruísta. E o quarto ponto, exercendo o hábito de amar. Quando nós olhamos para o primeiro ponto, segundo maior mandamento, e nós falamos na aula passada, a respeito do texto bíblico, da lição bíblica em classe, em que Jesus foi inquirido, foi questionado por um dos escribas, né, que tinha ouvido Jesus disputar, debater com os fariseus, e esse escriba pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Esse está lá em Marcos 12, 28 a 34, o texto lido na leitura bíblica em classe da lição do domingo anterior. Jesus responde que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus segue, e o segundo é semelhante a esse. Jesus não foi questionado sobre o segundo, mas sobre o primeiro, mas Jesus emenda o primeiro com o segundo, dizendo, e o segundo mandamento é semelhante a esse. Quando Jesus diz, e o segundo mandamento é semelhante a esse, Jesus está dizendo, é um segundo mandamento, mas não menos importante. É o segundo mandamento, mas tão importante quanto o primeiro. Se o primeiro é amar a Deus, você não ama a Deus verdadeiramente se você não ama o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro e o segundo mandamento, eles têm esse grau de importância. Andam juntos, eles são importantes, eles são essenciais, eles são indispensáveis. Lembro de, na aula passada, até fazer as devidas colocações. Amar a Deus e negligenciar a mim é um equívoco. Amar a mim e negligenciar o próximo também é contraditório. Amar o próximo e negligenciar a mim e a Deus
também é um contraditório. Amar a mim, negligenciar a Deus e o próximo também é contraditório. Então, o primeiro e o segundo mandamento andam juntos. Não existe essa de, ai, graças a Deus, eu estou me esforçando, eu já consigo amar a Deus acima de todas as coisas, mas ainda não consigo amar o meu próximo, não consigo amar aquele que me magoou. Segundo João, você não ama a Deus. Tá bom? Então, o primeiro e o segundo mandamento têm esse grau de importância, simultâneos, têm o mesmo valor perante Deus. Jesus deixa claro. E o segundo mandamento é semelhante este, ou semelhante esse primeiro. Eu nem gosto dessa expressão, o segundo maior mandamento. É o segundo mandamento, mas não uma espécie de segundo maior. Então, o primeiro e o mandamento andam juntos no que diz respeito a grau de importância, a sua essencialidade, a sua vitalidade. E o primeiro tópico do primeiro ponto é amar ao próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo? É entender que, assim como você, os outros também possuem dignidade, sentimentos e histórias de vida, necessidades. É muito comum nós vermos a história de pessoas que se tornaram famosas com a internet, com algum talento, e se conta a sua história, se narra a sua história, família pobre, né, caminhava não sei quantos quilômetros para ir à escola, a pé, às vezes comia só arroz com feijão, quando na verdade essa história é semelhante à história da maioria dos brasileiros. Entenda isso, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um ponto triste para contar. Todo mundo tem suas experiências de vida. Aquela história de que a grama do vizinho é mais verde, de que a vida do outro é melhor do que a nossa. Nós precisamos olhar com esse olhar de compaixão, de misericórdia, entender que nós não somos os únicos que sofrem. Fulano de tal cresceu sem pai, sem mãe. Quantas milhares de pessoas estão na mesma situação? Então, amar o próximo como a si mesmo é eu entender que se eu sou carente, outras pessoas também são carentes. Que se eu preciso, eu não sou o único de que precisa de alguma coisa. Então, é entender que assim como eu, outros também possuem dignidades. E o texto do primeiro tópico conclui dizendo, amar resume-se a dedicar ao próximo o mesmo zelo, a afeição que você oferta a si mesmo e não querer que o próximo sofra o que você também não quer padecer. Esta é a regra de ouro de que Jesus fala em Mateus 7:12. Dá tempo às pessoas. É incrível, pelo menos na vida pastoral eu posso dar essa experiência, como inúmeros irmãos chegam querendo contar um problema, compartilhar uma situação, e o simples contar, o simples desabafar, alivia a bagagem. Então, às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém para ouvi-la, de alguém para entendê-la, de alguém para dar atenção. Não sejamos egoístas. Existem até pessoas que ousam dizer o seguinte, rapaz, se ninguém faz isso, nada por mim, eu também não faço nada por ninguém. Esse negócio de aqui é toma lá da cá, não é isso? Não tem pessoas que usam esse termo, toma lá da cá. Eu só faço aquilo que fazem por mim. Não é essa a orientação de Jesus, e é por isso que eu comecei a lição dizendo que essa talvez seja a parte mais complicada na prática, mais difícil do exercício do amor. Amar incondicionalmente como nós fomos amados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o segundo mandamento é esse, amar o próximo. Esse amar o próximo, gente, não está envolvendo aquela questão de amar, como a gente ama uma namorada, um cônjuge. Você ama só em não odiar. Você ama só em não desejar o mal àquela pessoa. Você o ama quando você lamenta ele ter sofrido algum acidente, algum mal-estar. Você o ama quando você se compadece quando ele está passando por uma precisão. Amar o próximo não é estar lá no pé dele, o que tu queres que eu faça? Eu estou aqui para exercitar meu amor sacrificial. Não. Você ama as pessoas não falando mal delas, você ama as pessoas não criticando no sentido de matar, como o texto diz, você é homicida, você mata a gente com a sua boca, com as suas palavras, com as suas atitudes. Então, quando nós somos suporte, e aqui é um conceito importante para a palavra suportar, né? Suportai-vos uns aos outros, não é tolerar querendo matar, eu aguento porque eu sou crente. Não, esse suportar é ser suporte. O meu celular está sendo suportado por um tripé. Esse tripé é o suporte. Se suportar um ao outro é ser suporte na vida de alguém.
Não é revirar os olhos e dizer, ai meu Deus, eu tenho que suportar, tenho que tolerar. Não, é ser suporte na vida de alguém. É você sustentar alguém em oração, é você sustentar alguém em apoio, eu estou aqui, estou contigo, pode contar, se precisar, estamos juntos. É você ser esse apoio na vida de alguém. Então é uma das formas de você exercitar o seu amor por alguém. O segundo tópico fala quem é o meu próximo. E então na lição é abordada a parábola do bom samaritano, em que um homem está machucado porque foi assaltado e agredido pelos bandidos, está lá, jogado, praticamente desacordado devido à violência que sofreu, passa o sacerdote, passa o levita, duas pessoas extremamente religiosas, tão preocupadas consigo mesmo, que focavam em demasia na sua religiosidade, mas ignoraram esse homem caído ao chão. Ignoraram. O Iago Martins é um pastor polêmico, batista, mas ele tem umas experiências que contam muito. Ele escreveu um livro intitulado A Máfia dos Mendigos. Quando a caridade aumenta a miséria. A escrita desse livro é resultado de um experimento social, em que ele separou quase um ano para estar na rua. Não, ele não ficou um ano direto na rua, ele passava o dia na rua e voltava para casa. Era um experimento social. E alguém chegou a perguntar para ele se as pessoas não conheceram, não perceberam quem ele era, porque hoje ele tem um canal com quase 1 milhão de pessoas. E no Brasil ele é conhecido há bastante tempo. E ele disse, não, ninguém me conheceu porque ninguém olha para mendigo. Ninguém para olhar o mendigo e parar para tentar... Não, as pessoas fogem do mendigo. As pessoas fogem do pedinte. As pessoas fogem do necessitado. E isso é verdade. Isso é uma verdade. Então esse livro ele é importante porque ele demonstra exatamente essa falta de empatia por parte daqueles que deveriam ajudar, mas também fala da malandragem daqueles que são, não todos, claro, daqueles que preferem ter o que comer todo dia do que ter que trabalhar para comer todo dia. Estão acostumados com o que dão, estão acostumados com o que recebem, então para eles é mais cômodo passar o dia dependendo do que recebem do que ter que trabalhar o dia inteiro para poder ganhar um salário mínimo. Então ele fala das complicações dos dois lados. Então o bom samaritano passa e, diferente do levita e do sacerdote, ele não ignora aquele homem. Ele poderia dizer, não tem nada a ver comigo. Vai que é alguém fingindo e eu vou ajudar e aparece alguém. Por exemplo, eu tenho essa dificuldade de estar viajando na estrada altas horas da noite e está um carro parado com o pneu furado. A gente para, meu Deus, será se é alguém que está precisando? Ou será se é algum engano? Nós temos essa desconfiança. Então isso se resolve com o quê, pastor? Com discernimento. Deus dá discernimento, o Espírito Santo dá discernimento. Então a parábola do bom samaritano é uma demonstração de quem é o nosso próximo. Não é alguém conhecido, é alguém que precisa. Esse é o teor, essa é a mensagem da parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? É aquele que precisa. Não é aquele que eu conheço. Não é aquele que eu sei quem é. É aquele que precisa. É aquele que necessita. E não é difícil a gente perceber alguém que precisa de alguma coisa. Então o amor verdadeiro, ele transpõe as barreiras religiosas. Aquela frase geralmente utilizada pelos católicos, ela é verdadeira. Fazer o bem sem olhar a quem. Embora o texto de Gálatas diga que nós devemos socorrer a começar os domésticos da fé, mas ele não diz que nós temos que ajudar somente os membros da nossa denominação. Ele está dizendo o seguinte, se tem que ajudar alguém, começa com a casa. Não é possível você ajudar os lá de fora e os de casa está passando necessidade. Então começa pelos domésticos da fé. Mas ele não tira a nossa responsabilidade de socorrer os pobres, porque na própria carta aos Gálatas, ele diz que foi orientado. Olha, não te esqueça dos pobres, e Paulo diz isso, e eu me esforcei para fazê-lo. Eu estou me esforçando para cumprir isso. Então o próximo é todo aquele que necessita, que precisa. Ok? Esse é o nosso próximo. Segundo ponto da nossa lição, a importância de amar ao próximo. E João diz, quem não ama, não é de Deus. Isso aqui é pesado, não é verdade? Quem não ama, não é de Deus. Isso mostra que se não amamos os nossos semelhantes, automaticamente nos constituímos inimigos de Deus. Pois quem não ama o seu próximo, não conhece, não ama, e muito menos é de Deus. 1 João 3, 10 e 16.
Falei no início, nós precisamos de Deus, da ajuda do céu. É por isso que nos foi enviado o Espírito Santo. Querido aluno, querido professor, nós não vamos conseguir fazer isso se não for com Deus na nossa vida. Porque nós somos vingativos. Nós somos rancorosos. Nós guardamos amargura. Nós deixamos o nosso coração entregue à malignidade. Nós olhamos para a pessoa e determinamos se ela merece ou não nossa atenção. Se fomos uma vez desprezados, é possível que nós nos alegremos quando ela quebrar a cara, acontecer algo de ruim com ela. É por isso que nós precisamos da ajuda de Deus em nós. E, de fato, se eu não amo, eu não tenho Deus, porque é esse Deus que me ajuda a amar quem não merece. É esse Deus que me ajuda a amar quem me magoou. É esse Deus que me ajuda a amar quem me traiu. É esse Deus que me ensina a amar aquele que aos meus olhos não merece. Se não for Deus em nós, nós não conseguimos cumprir esse segundo mandamento. É por isso que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Me encher de Deus, me encher do céu, para que eu exerça misericórdia nessa terra miserável, nesse mundo corrompido, nessa terra que está sob maldição. Então, quem ama, ama a Deus. Quem não ama, não é de Deus. O segundo tópico, ele nos amou mesmo sendo inimigos, ou seja, nos amou incondicionalmente. Não está falando aqui de ser besta. Você não perde quando você libera amor. Olha, meu estoque acabou. Não. O amor, ele tem sua fonte em Deus. Então, quanto mais eu tenho de Deus, mais eu amo. Se esse amor não é correspondido, permitam-me dizer algo que parece ser contraditório com a ação da lição. O problema é de quem não corresponde. Consequências de quem não corresponde, mas nós somos convidados a exercitar o amor incondicionalmente. Quando nós amamos incondicionalmente, nós evangelizamos, nós discipulamos, nós prestamos socorro. Gente, você sabia que você pode demonstrar esse amor, por exemplo, por meio da capelania hospitalar, capelania escolar, visitando quem precisa, orando por essas pessoas, cantando, assistindo a sua dor. Você sabia que quando você faz visita, e aqui vai um recado para os pastores, para os obreiros, quando você faz visita aos crentes acamados, aos crentes que estão impossibilitados de congregar, aos crentes velhinhos, se você visita um obreiro para dar a ceia com alguém que vai distribuir a ceia nas casas e você vê o choro, a alegria daquelas pessoas, unido ao lamento de não poder congregar, aquelas pessoas que recebem uma visita por mês para receber a ceia, você lida com isso, seu coração se enche de compaixão. O que não vai acontecer é você ser cheio de compaixão sem conhecer essas pessoas, sem se envolver com elas. Tira aí um grupo, a sala de aula e faz uma visita no bairro pobre, para você ver a miséria de tantas pessoas, às vezes por culpa própria, mas pessoas que vivem em um alto grau de miséria, alto nível de miséria, e é exatamente mantendo esse contato com essas pessoas que o nosso coração se enche de compaixão. Terceiro ponto vai falar sobre a empatia e o altruísmo. O que é a empatia? É eu me colocar no lugar de alguém para sentir o que ela sente. Acabei de falar da necessidade de visitar, de manter contato com essas pessoas. Então, ser empático é se doer com a dor do outro, é sentir o que o outro sente, é se compadecer da miséria do outro. Quem é empático consegue sentir a dor do seu semelhante como se fosse a sua. A empatia foi exercida frequentemente por Jesus. Jesus cultivou a empatia porque ele andava, ele visitava. Os evangelhos narram uma história que eu acho muito interessante, que é a cura dos 10 leprosos. O texto diz que eles viviam entre a fronteira da Galileia e da Samaria, na terra de ninguém. Era uma aldeia, provavelmente uma aldeia reservada para pessoas que tinham esse tipo de doença, para colocar pessoas que não podiam estar com um convívio social, no meio da família, no bairro, na cidade. Então essas pessoas eram jogadas para lá. Essas pessoas recebiam esmolas, pessoas exerciam a caridade levando comida, e Jesus passa nessa aldeia. E esses leprosos gritam de longe: Jesus, tenha compaixão de nós. E Jesus se compadece, Jesus cura os 10. Mas Jesus passou por lá. Jesus andou onde ninguém queria andar.
Jesus, como judeu, ele passou na fronteira da Samaria com a Galileia. Uma, profeticamente desprezada, que é a Galileia dos gentios. Outra, historicamente, sociologicamente imunda, que era a Samaria. E Jesus passa no meio dessas duas regiões, numa aldeia onde não tinha ninguém que tivesse apreço. Imundos, contaminados, leprosos, que tinham que falar com alguém à distância. Jesus passa lá. Isso é compaixão. Isso é empatia. Isso me lembra muito da Madre Teresa de Calcutá, uma freira católica romana que ganhou o título de ser santa por não se preocupar em conviver com os doentes. Ela abraçava, beijava, ela banhava, cuidava, zelava, ela dedicou a sua vida a prestar auxílio a essas pessoas necessitadas, essas pessoas carentes. Isso é algo virtuoso que deve ser cultivado por nós. Né? Imagina os filhos que cuidam dos pais na sua velhice, os velhinhos que às vezes são desprezados pelos filhos, os filhos que não têm coragem de cuidar dos pais, de exercer esse ministério, de cuidar dos velhinhos, dos idosos, ou de alguém especial que precisa de cuidado extremo. A compaixão é exercitada mediante o contato com essas pessoas que passam por necessidades. Além da empatia, tem o altruísmo. O altruísmo é o oposto do egoísmo. O egoísmo, eu penso muito em mim, eu só vou fazer se fizerem por mim, eu só vou agir se agirem assim comigo. Se não fizeram comigo, eu também não vou ser besta, não vou ser idiota, eu não vou ser bobo. Não, o altruísmo, ele nos permite ajustar a cada povo, a cada necessitado. O texto diz aqui, semelhante a Paulo, que se fez servo de todos, ajustando-se a cada povo, com o fim de ganhar as pessoas para Cristo. Então, altruísmo e empatia andam juntos, e o terceiro ponto conclui com a história de José e de Jonas, onde José, mesmo preso, exerceu compaixão com 2 prisioneiros, interpreta do seu sonho. José, mesmo como escravo e preso, ele exerceu compaixão com o Egito inteiro. Ele poderia dizer, é o quê, rapaz? Eu, revelações de Faraó, eu não faço a não ser que eu seja beneficiado, a não ser que manifeste aí uma nota pública, arrependido do que fizeram por mim. Não, José fez tudo isso sem esperar nada. Ele recebeu o título de vice-regente do Egito depois de tudo isso ter acontecido. Empatia, não conveniente. Empatia, sem pensar em si mesmo, diferente de Jonas, que recebeu a incumbência de pregar arrependimento à cruel, à severa Nínive, e ele desejou mesmo que esse povo fosse condenado, ao ponto de ele pregar, o povo se arrepender e ele ficar revoltado. Ele ficou revoltado porque o povo se arrependeu, porque o povo se converteu. Ele queria mesmo que esse povo fosse para o quinto dos infernos, se arrebentasse. Então nós temos esses 2 exemplos. O Senhor, na história de Jonas, faz crescer uma planta que dá sombra e depois manda uma lagarta, um verme, para comer essa planta e ela morre. E Jonas fica irritado também, e Deus diz, rapaz, tu te compadece de uma planta, que tu não fez nada para ela crescer e não te compadece desse povo? Uma lição muito grande. Então nós temos em José o exemplo de empatia e em Jonas o exemplo de egoísmo. Por fim, exercendo o hábito de amar. Como amar? Amar com palavras, não sendo pesado, não sendo agressivo. Palavras doem, machucam, ficam, mesmo quando a gente diz, tá bom, eu te perdoo, ela está lá, é uma ferida que pode ser aberta sempre que isso acontecer novamente. Amar com conduta, amar com atitude, ser empático mesmo, ser misericordioso. Na prática do aconselhamento bíblico, o conselheiro bíblico é orientado a cuidar dos seus traços fisionômicos. Imagina aí que a pessoa conta algo assim absurdo e o conselheiro fala assim, ó, hã? O quê? Imagina o aconselhando, como é que ele não vai se sentir? Então, o conselheiro bíblico ele é orientado a ouvir o que tiver que ouvir e manter um semblante sereno, compassivo. É claro que existem conselheiros bíblicos que não preservam essa conduta, né? Mas amar com conduta, amar com atitude é outra forma de amar. E, por fim, amar com sentimentos. Amar com palavras, com condutas
e consentimentos. Amar, desejar o bem, querer o bem, estar sempre atento, estar sempre preocupado. Querido aluno, querido professor, é assim que nós podemos amar o próximo e devemos amar o próximo, que não precisa ser necessariamente alguém conhecido. Se não precisa ser alguém conhecido, imagina o amor que devemos praticar com quem conhecemos, com quem está próximo literalmente de nós, mas ajudar a todos, ajudar, socorrer, prestar auxílio, né? Eu sei que é difícil às vezes, você está numa lanchonete, você está no restaurante e se esforça para pagar aquele lanche e chega um pedinte pedindo o mesmo lanche, né? Aí chega outro e chega outro, né? Essas pessoas, elas não são ajudadas somente com esses lanches. Eu lembro que já fui abordado por pessoas em igrejas onde eu pastoreava, chegava matando pai, matando mãe, e pedindo ajuda, pedindo socorro. E uma das formas que eu tinha para ajudar era dizer, olha, é o seguinte, eu vou deixar essa cesta básica na sua casa. Me diga onde é a sua casa. Se a pessoa estivesse enrolando, ela já denunciava. Ela já denunciava com o seu semblante. Que haviam os malandros, né, que vendiam, que trocavam as cestas básicas. Então, uma das formas que eu encontrei foi, eu vou deixar na sua casa, eu quero conhecer sua esposa e seus filhos. Já tinham outros que não, diziam, pois vá, pastor, vá, eu estou precisando mesmo, inclusive o senhor vai lá e o senhor ora. Outros simplesmente saíam zangados. Mas, gente, independente disso, eu entendo e acredito que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela precisa fazer mais na questão social, na questão de socorro ao necessitado, de auxílio ao pobre. Eu sei que os pobres de hoje não são como os pobres de antigamente. Os pobres aí têm benefício do governo, recebem dinheiro para estudar, recebem dinheiro quando tem mais filho. Existem famílias que se mantêm sem trabalhar, tendo apenas o subsídio do governo. Então, os pobres de hoje não são desprezados, não são desamparados. Mas existem pessoas que, independente de ser pobre, enfrentam dificuldades circunstanciais. E nós precisamos, como igreja, estar atento a essas circunstâncias. Tá bom? Meu querido, foi um prazer estar contigo, estudando mais uma lição da classe de juvenis. Que Deus abençoe sua vida. Eu peço gentilmente a você que, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, não custa nada, é só clicar em inscrever-se e você vai integrar o nosso grupo de alunos aqui no YouTube. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Nós nos encontramos na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir.